Olá pessoal, aqui começa mais um vídeo aula de evolução, é o terceiro vídeo, lembrando que faz parte de uma sequência, onde no primeiro vídeo eu apresentei como seria feita essas aulas e por quê. E lembrando também que essas aulas estão num formato de perguntas e respostas. E não fará o menor sentido para você este vídeo se você não tiver assistido os dois anteriores, cujos links estão aí na descrição. Hoje nós vamos trabalhar estas perguntas, que é a pergunta de número 3 e a pergunta de número 4. Como surgiu a primeira bactéria que deu origem à vida? A bactéria foi o primeiro ser vivo na Terra? Como surgiu? Como vocês podem ver, as perguntas estão formuladas de maneira um tanto ingênua, mas o objetivo aqui claramente é saber como surgiu a vida, como foi o primeiro organismo, como era o primeiro organismo que apareceu na Terra. Muito bem, eu vivo falando para vocês que evolução é diferente de origem da vida. São dois campos de conhecimento completamente diferentes. A evolução aqui, ela lida com a relação que os seres vivos têm entre si numa questão de parentesco, não importando como a vida apareceu. Enquanto que a origem da vida, sim, se preocupa em como a vida surgiu, quando ela surgiu, com o que ela se parecia quando ela surgiu. Mas, pelo bem das dúvidas desses alunos, mesmo esse assunto não tendo a ver com evolução, nós vamos tratar aqui rapidamente. Então, lembrando, o que a evolução diz sobre a origem da vida? Ela tem o seguinte posicionamento: eu não sei como a vida surgiu, mas a partir do momento que existe vida, ela evolui. Ou seja, ela se modifica através do tempo, ela segue um determinado algoritmo que nós conhecemos, que é conhecido. Como ela surgiu? Eu não sei. Isso é o que diz a teoria da evolução. E vai ainda mais longe. Não me importa. Não me importa se essa vida apareceu por mágica, se foi um alienígena que deixou essa primeira vida aqui, ou se apareceu espontaneamente, não importa. O que eu sei e o que eu quero trabalhar é o que acontece com essa vida a partir do momento em que ela existe. E sobre a origem da vida propriamente dita, o que é que nós sabemos? Bom, na verdade nós sabemos muito pouco sobre a origem da vida. Ainda estamos engatinhando para ter as respostas finais para várias perguntas que norteiam essa questão. Mas nós temos uma boa ideia de como aconteceu. Então vamos ver o que é que nós já sabemos sobre a origem da vida. Nós sabemos que a Terra primitiva era formada por uma composição química diferente do que é hoje, principalmente na sua atmosfera. A sua atmosfera era formada basicamente, principalmente, por água, hidrogênio, amônia, gás carbônico e metano. Veja que o oxigênio não aparece aí. Nós sabemos também que para a vida existir é preciso ter aminoácidos, pelo menos a vida como nós a conhecemos. Então a primeira coisa que a gente tem que investigar é: será que esses aminoácidos têm chance de aparecer nessa Terra primitiva? Muito bem. Um experimento muito famoso de Stanley Miller, muito criticado pelas razões erradas, diga-se de passagem, teve um resultado interessante. Veja aqui o aparato que ele construiu para o seu experimento. Então aqui nessa esfera eu tenho água pura. Nesta esfera ele tentou simular o que a gente conhece da atmosfera primitiva terrestre. Veja ali que estão os gases, hidrogênio, amônia, enfim. E aqui passa por um condensador, ou seja, transforma de novo em líquido e é coletado aqui no fundo e ele vê o que é que ele encontra ali de diferente. Então, como foi esse experimento? Ele deixou ferver essa água, dá uma olhada, a água ferveu, ela começa a evaporar, vai até ali, aí ele aciona uma corrente elétrica, simulando raios, tempestades elétricas. E veja que lá embaixo está enchendo, e o que é que ele obteve ali? Tadã! Aminoácidos. Então nós sabemos que aminoácidos existiam nessa Terra primitiva, nesse planeta primitivo.
cheio de aminoácidos. Os aminoácidos se formavam espontaneamente. E os aminoácidos podemos dizer que são os tijolos construtores da vida. Mas, para ter vida, nós precisamos de uma sequência autoduplicadora. Eu vou exemplificar aqui como o DNA. O DNA é uma molécula muito complexa, que certamente não pertencia às primeiras formas de vida, mas vamos usar o DNA, que é tão conhecido, tão próximo da gente, como exemplo. Então nós temos aqui uma representação de uma fita de DNA, aqui uma outra representação. Por que eu coloquei essa? Dá uma olhada que ela é feita de bolinhas. Aqui a gente consegue ver essas bolinhas mais claramente. E o que são essas bolinhas? Essas bolinhas são o que nós chamamos de nucleotídeos. Bom, então para formar um DNA, eu preciso de um nucleotídeo. Em 1961 foi realizado um experimento e foi deixado num recipiente com água e aquecido levemente, amônia e ácido cianídrico. E depois de um grande repouso, o que é que foi observado? O que é que foi encontrado nessa solução? Tadá! Adenina, que é um nucleotídeo. Então nós sabemos que nucleotídeos podem se formar espontaneamente, dadas as condições da Terra primitiva. Então nós temos aminoácido e adenina, nucleotídeos. Vai guardando aí essas informações. Muito bem. Só que não é o suficiente. Para eu formar uma fita dessa, eu preciso que esses nucleotídeos se unam, veja eles numa ligação, formando uma cadeia de nucleotídeos. Muito bem, o que é que nós descobrimos? Que existe uma argila chamada monmorilonita. Pois é, um nome bastante complicado, bastante esquisito. E ela existia em abundância na Terra primitiva, como nós sabemos disso através de escavações e observando as camadas geológicas. E nós descobrimos algumas propriedades físico-químicas da monmorilonita muito interessantes. Então está aqui a monmorilonita, ela favorece, atenção, ela favorece a ligação de um nucleotídeo ao outro. E aí a gente tem então uma cadeia de nucleotídeos sendo formada espontaneamente. E isso também a gente consegue reproduzir hoje em dia. Mais do que isso, a monmorilonita ela favorece o emparelhamento desses nucleotídeos uns aos outros, fazendo outras sequências. Essas sequências novas podem ser cópias, podem ser diferentes, podem ser duplicações, podem ser pedaços, ou seja, eu vou ter vários trechos de cadeias de nucleotídeos diferentes. Ok, outra coisa interessante da monmorilonita é que ela também favorece, lembra do nosso aminoácido, a ligação de um aminoácido ao outro, formando cadeias de aminoácido. E é o que nós chamamos de proteína. Uma cadeia grande de aminoácidos, uma cadeia polipeptídica, é uma proteína. Ora, proteína mais nucleotídeo é igual a DNA. Então nós temos uma fita de DNA constituída por uma cadeia de nucleotídeos e proteínas para organizar essa cadeia de nucleotídeos. Está aí o nosso DNA. Mas não acaba por aí. Nós temos aqui moléculas lipídicas, lipídios, gordura basicamente. Essas moléculas, elas existem na natureza, sempre existiram, e elas têm a tendência natural, isso é observado não só na monmorilonita, mas é observado até hoje, de formar vesículas, pequenas bolsinhas de lipídios. Essas pequenas bolsinhas de lipídios têm uma característica interessante, que ela é permeável de um lado, à água e outras substâncias, e impermeável de outro lado, no outro extremo dela. Então, por exemplo, eu tenho uma cadeia de nucleotídeos aqui, vamos chamar de DNAzinho. Tem um DNAzinho aqui, ele é permeável, a membrana é permeável, deixa ele entrar, mas não deixa ele sair. Então eu tenho uma cadeia de nucleotídeos presa dentro de uma vesícula lipídica. O que é isso? O que é isso, eu te pergunto? Basicamente, é o primeiro modelo de célula que a gente tem. Membrana celular lipídica com um código replicador dentro dela. E o mais simples que a gente pode pensar numa célula é isso, que seria muito semelhante ao que a gente chama hoje de arqueobactérias. Atenção, as arqueobactérias não são os primeiros seres vivos da Terra.
Elas só são os seres vivos atuais mais parecidos com os primeiros seres vivos da Terra. São extremamente simples, possuem uma membrana simples, possuem pouca ou nenhuma organização celular, com o seu código genético lá dentro, autorreplicante. E é por isso que algumas pessoas acabam confundindo e achando que os primeiros seres vivos que apareceram na Terra eram bactérias. Não eram bactérias. O modelo se parece com bactérias, mas não são bactérias e não eram bactérias. Se você quiser saber mais, se interessar, procure os trabalhos deste simpático senhor, Jack Szostak, se eu não me engano é assim que se pronuncia. Ele chefia um grupo de pesquisadores para procurar respostas a respeito da origem da vida. E tudo que eu estou comentando aqui com você agora, com exceção do experimento de Miller, são resultados que este grupo obteve. Eu estou deixando também na descrição desse vídeo um link de um vídeo que resume, só que com muito mais detalhes, os trabalhos do Jack Szostak. Se você quiser assistir, fique à vontade. Muito bem, eu gostaria apenas de lembrá-los que este vídeo foi uma simplificação do que nós sabemos ser possível sobre a origem da vida. Nós descobrimos como aconteceu a origem da vida no planeta Terra? Não, nós não descobrimos. O que a gente descobriu até agora? A gente descobriu como ela pode acontecer. Nós descobrimos como é possível acontecer. Quer dizer que foi assim? Não, nós ainda não temos evidências de que foi assim. A gente só sabe como pode ter sido. Já é um grande caminho, uma grande abertura, uma grande porta por onde nós podemos seguir e continuar estas pesquisas. Muito bem, pessoal, hoje eu desviei um pouco do assunto de evolução em nome de solucionar dúvidas. Espero que tenham gostado mesmo assim, e nós continuaremos então essas aulas no próximo vídeo. Obrigado e até o próximo.